Opa, o que foi aí? Temos notícias do nosso vereador Matheus Batista? Vamos lá. Pichação de facção e pena de morte. Hoje eu vou te provar matematicamente que um bandido com medo é um cidadão de bem seguro. Calma, calma! Essa é a sua dose anti-Bobson do dia, pra você que não tá nem aí pra o que tá acontecendo entre a Virgínia e o Zé Felipe. Afinal, um país que se adaptou a ter pichações de facções nos seus muros, como se fossem marcações de propriedade, é um país onde quem tá preso é o cidadão e não o bandido. Afinal, eu aposto que na sua casa tem grades e que você se prende toda noite com medo de que um vagabundo invada a sua casa. Então, a pergunta que a gente faz é: quem tá realmente livre? Você ou o bandido? Mas e se fosse o contrário? E se fosse o bandido que tivesse medo de morrer? É isso que a gente vai investigar aqui hoje. E foi assim que eu cheguei no Peri Chiquida, o autor desse artigo aqui, que é um dos economistas do crime mais respeitados desse país. E o que ele descobriu nesse trabalho aqui deveria ser o centro do debate no país hoje. A primeira coisa que eu descobri é que o Peri parte da teoria econômica fundada pelo autor desse artigo aqui, o Gary Becker. Essa teoria pressupõe que os criminosos fazem uma conta de maneira meio intuitiva sobre os custos e os benefícios de cometer um determinado crime, e que matematicamente se expressa nessa equação aqui. Dentro dessa análise, a probabilidade de ser punido e o quão severa vai ser essa punição são os custos mais levados em consideração pelo vagabundo. Ou seja, depende daquilo que a lei penal vai determinar como punição e do quão eficiente vai ser as políticas anticriminalidade e o sistema judiciário. Voltando para a investigação do Peri Chiquida, nos estudos que ele fez, a gente descobre que as maiores motivações para entrar no mundo do crime são a cobiça e a busca por ganhos fáceis. O que faz total sentido quando a gente vê que, nesse mesmo estudo, ele destaca que a renda média do criminoso é de R$46 mil. 13 vezes a renda média do trabalho legal. Tinha que ser esse número, né? Entre os entrevistados do estudo, só 0,7% disseram que os custos do ato criminoso foram maiores do que os benefícios. O que é meio óbvio, né? Num país onde 70% dos homicídios não são resolvidos e quando o bandido é preso, surge algum intelectual do bueiro para falar em direitos humanos. Agora, a descoberta mais interessante desse estudo é o fato de que 82% dos criminosos disseram que não teriam cometido aquele crime se a gente tivesse prisão perpétua ou pena de morte, provando matematicamente que um bandido com medo é um cidadão seguro. Agora, a pergunta que fica é: você acha que a elite intelectual e política desse país está disposta a dar espaço? Ou você acha que para eles é muito mais fácil negociar e se juntar com esses grupos terroristas que estão tomando territórios do nosso estado? Bom, a resposta para isso você já sabe. Então manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo Bobson e me segue para as próximas investigações. Nossa senhora. Eu diria, assim, que o Kim Kataguiri tem um sucessor, tá? Sim. Assim, o trabalho do Matheus é muito bom. Muito bom. Nossa, que vídeo. E a gente percebe que o vídeo é bom quando a gente coloca um vídeo de fora e a audiência aumenta quando tá passando, tá? Muito bom, muito instrutivo, bom demais. Puta que pariu. Matheus é muito bom. Muito bom. Sigam o Matheus Batista, tá? O bandido, eu vou complementar aqui o que ele tá falando, né? O bandido, ele tá buscando uma espécie de antifragilidade e uma não linearidade. O que ele quer, tá? Pra valer a pena fazer o crime, ele quer buscar ter o mínimo risco possível e ganhos desproporcionalmente grandes. Ele não quer uma coisa linear. Por exemplo, uma coisa linear aqui no Brasil é você ser um assalariado. Você não vai ter um grande ganho, tá? Mas o seu risco embutido também não é tão grande. Isso é linear. A não linearidade, ou seja, você conseguir ter grandes ganhos, vem de atividades que eu volto a colocar, permitem ganhos que vão ser, vamos dizer, explosivos, né? Muito maiores do que um ganho de alguém normal. Mas para funcionar, né, você tem que mitigar os riscos. E a atividade criminosa no Brasil mitiga o risco. Chance de ser pego baixíssima. Rentabilidade alta. Leis penais frágeis. Proteção na cadeia. Advogados pagos pela facção. Então a facção garante que os seus danos na atividade criminosa sejam os menores possíveis. E eles fazem um lobby em Brasília para garantir que leis penais sejam feitas para que você tenha tudo muito fácil. Então um faccionado, né, um bandido faccionado, quando ele se junta à facção, ele mitiga demais os riscos. E ele tem ganhos desproporcionalmente altos. Então se ele é um cara, um homem, que vem de uma periferia, não estudou, família destruída e tal, ele se junta a uma facção, cometer crime vale a pena.
Porque as leis são fracas, ele não é pego, e ainda tem um sistema de proteção quase um seguro garantido pela facção. É isso que diferencia, por exemplo, o PCC de outras facções. O PCC criou esse estímulo, uma espécie de colchão, que garante que o cara não se ferre completamente. É isso que precisa ser destruído. O cara, quando for fazer intuitivamente, como ele disse, essa conta, tá? Porque em geral essas contas são feitas de maneira intuitiva, ele tem que ter medo. O estímulo do medo tem que vir no sistema 1 de raciocínio dele muito claro. Não, vai dar merda. Não, calma. Entendeu? Tá claro na cabeça dele. Prendeu, matou. Ele, cara, não, esquece, eu vou ser preso ou vou ser morto. Não, vai dar merda. Não. Então você tem que destruir o colchão que as facções garantem de... O cara foi pego, foi direcionado à delegacia. Já tem um advogado do crime, pago pelo crime ajudando ele. Aí dentro da delegacia e dentro do presídio, já tem a cela pra ele, já tem todo o sistema de proteção pra ele. Então isso tem que ser debelado, destruído. Aí, saidinha, como é que chama? Progressão de pena. Progressão de pena. Leis simples e que vão desculpa, leis complexas que são lenientes com você, penas brandas, um inquérito policial longo, demorado pra caramba, recursos infinitos, prisão não mais em segunda instância, né? Prisão, né? Tudo isso beneficia demais o criminoso, mas beneficia muito o criminoso. O criminoso tem um aliado invisível, que é o político. Porque como as leis de processo penal e as leis penais incidem sobre o político também, ou seja, por outros criminosos também, o político, né, precisa que isso seja muito garantista, porque senão dá merda pra ele. Veja que os garantistas atuaram pra acabar com a Lava Jato, assim como atuam pra defender o crime. E, em grande medida, o discurso garantista serve pro político corrupto, por isso que os garantistas atuam muito bem com os políticos corruptos e também com o crime organizado. Aí eles dão as mãos, ó. Eles vão dar as mãos. Então aqui tá o garantismo faccionado, político, eles vão dar as mãos. São as mesmas leis. A merda tá aí. Renan, só pra finalizar o assunto, Matheus Batista, ele aprovou um projeto de lei que prevê multa de até R$57 mil para pichações em Joinville. Puta que me pariu! Não, assim, o que deu... Que assim, os vereadores deste movimento, assim, estão dando show nos últimos dias. Vocês estão percebendo que tá dando show? Matheus acaba de passar um puta projeto. O Guto teve o Escola 360 aprovado. O Kim... Peraí, esse Guto aqui, você tá falando? É. Ah, esse, que tem mais outra notícia bombástica. Deputado vai ao Ministério Público Federal para barrar carros de luxo aos diretores dos Correios. Parlamentar Guto Zacarias quer ampliar a ação civil pública para suspender a licitação de pensador. Palmas pra Guto Zacaralhos. Quer mais? Ah, não que eu não aguento! A gente tinha que... Eles só tinham que fazer vídeos com camisetinha preta falando: uai, vou criticar aqui é só o PT porque é confortável, porque não vou olhar pras próprias contradições do meu campo político, é uma merda. O que houve? Não vai ter apologia. Entramos com representação em conjunto para que as plataformas removam músicas com apologia ao crime de artistas como MC Pozo. Parabéns! Mas é liberdade de expressão, né? É o seguinte, quando você tiver liberdade pra andar na rua com o seu celular, o Oruan vai poder ter liberdade pra falar do crime organizado. Vamos fazer essa troca? Quando você ficar seguro pra andar na rua com o celular, aí quem faz apologia de ladrão vai poder fazer, tá? Igual nos Estados Unidos. Que tem, né? Gangsta, não sei o que, tal, legal, né? Vai ficar uma coisa alegórica, porque se é crime, assim, é prisão perpétua, um tipo de, né? Deu merda, matei uns caras, pena de morte em vários estados. Enquanto tiver brasileiro sem liberdade pra andar na rua, por conta do crime, o crime não vai ficar fazendo música, né? Pra comemorar que rouba a gente. Essa notícia que saiu agora é um complemento, né? A essa daqui, que o Spotify já baniu algumas músicas do Pose por apologia ao Comando Vermelho. Isso já aconteceu, já. Então assim, vamos lá. Só listar, galera. Kim Kataguiri, economizando do contribuinte, né? Do brasileiro, que vai transferir carro e moto, mais de 600 milhões numa tacada só, tá? Vocês sabem disso, né? Pra muita gente dá bi, isso aí. Dá bilhão. Um ano dá bilhão. Não, desculpa, 2 anos dá mais de bilhão. Guto, Israel Russo, na manobra mais inteligente
de um vereador em muito tempo, que eu já vi em muito tempo, aquele famoso nó, ele meteu o Ronaldinho Gaúcho lá em Pouso Alegre, mais 7 milhões. Projeto de pichação acabou de passar, projeto anti-pichação e depredação lá em Joinville, acabou de passar com os vereadores em Joinville. Guto Zacarias passou a escola 360. A Amanda vai barrar, eu não vou entrar em detalhes aqui, vai barrar um absurdo agora na Prefeitura de São Paulo, na Procuradoria, tá? Tem um monte de novidade rolando. Mas, pra muita gente, fazer política é errado e nosso trabalho é ruim. Imagina se nosso trabalho fosse bom, Rafael Almeida Rizzo. Imagina. Imagina se nosso trabalho fosse bom. Imagina. Pena que não é bom, tá? Então, assim, é complicado, cara. É complicado. Porque o nosso trabalho é muito bom. É muito superior aos demais. Nós somos o melhor grupo político do Brasil. E eu tô muito afim. Tá vindo vários vereadores se aproximando, lideranças políticas se aproximando. Eu falo pra vocês. Cara, o sarrafo é aqui. Chega, entra aqui no sarrafo. Entra aqui no sarrafo é feio, né? Se adequa ao sarrafo, eu vou divulgar todos vocês. Esqueci do Faustino. Vai lá no Faustino, acabou de passar nas comissões o projeto do Faustino com multas administrativas pra torcida organizada que pratique atos de violência e depredação, tá? Porque é um tema que é, assim, lá deu merda com torcida organizada, você lembra disso? Lá no Rio Grande do Norte, merda feia, tá? E ele entrou com PL, ó. Já passou nas comissões, ó, perdas organizadas passou pelas comissões e agora já é realidade. Mas já começaram as fake news. Então, quero mais palmas aí, parabéns, Matheus Faustino. Vocês me desculpam, galera. A gente tenta só ser, né, o mamador. A gente tenta ser mamador, Rizzo, mas não dá, a gente não aguenta. A gente precisa ser trabalhador. É foda. Galera, é pra mamar, não é pra trabalhar, não. Que eu faço? O que eu faço, galera? O que eu faço com esses vereadores maravilhosos? O que eu faço com esses deputados maravilhosos? Quero entender o que eu faço com eles. Ó, o Felipe mandou que ele é potiguar, ele falou: vem aqui só pra falar que Faustino é o melhor político da história do Rio Grande do Norte. Precisa ser governador do meu estado urgentemente. Ele será. Faustino será governador. O Faustino, o Sandro, são rapazes que vão mudar a política no estado deles. Eles são uma coisa, vou colocar aqui de uma maneira até diferente, tá? É uma coisa quase messiânica. Eles são pessoas muito especiais. Na Bahia ainda incluo o Andrei. O Andrei é um rapaz também muito acima da média. Tá? É isso. O cara mandou ótimos funcionários desse MBL. Você sabe por que eles são bons, Rizzo? Por quê? Porque eles não são funcionários do povo. Por não serem funcionários do povo, eles fazem muito mais do que deveriam. Eles trabalham mais e melhor. Basta comparar o desempenho deles com o dos outros. Eles não são funcionários, eles são líderes. Eles estão um passo à frente. Eles vêm à frente dos outros, assumem mais riscos demais. Trabalham com mais inteligência. Entendeu? Antes dos pimbas, chegou uma notícia urgente aqui. Eu gostaria que você desse uma olhada. A Procuradoria do município de São Paulo criou um auxílio iPhone no valor de R$22 mil para advogados públicos. Ok? Aí, uma certa vereadora chamada Amanda Vettorazzo entrou com uma ação para barrar esse auxílio de R$22 mil para iPhones. E na sexta-feira saiu a decisão da prefeitura de que não poderá mais ser usado para aquisição de smartphones. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu na boa. Eu não aguento, Rizzo. Eu não aguento mais. A gente sai agora de um monte de ex-funcionário do gabinete de um bosta que não quiseram ficar com o dinheiro, né, do gabinete de um bosta pra ficar junto com os próprios valores. Aí eu vou pra nossa vereadora que é atacada. Não, ela pegou uma subprefeitura. Pegou e a gente administra bem pra caralho. É uma coisa que a gente sempre quis e eu defendo. Acho que tem que ficar pra caralho com a subprefeitura. Tem que tocar muito bem a subprefeitura. Dito isso, ela vai e fiscaliza a prefeitura e acaba com uma mamatinha que foi pega lá. Eu não aguento mais. Eu vou sair da porra do movimento. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Eu só queria mamar. Eu queria ser um vagabundo. Eu não... Parem! Era meu plano. Estou montando partido pra mamar. Não era pra vocês fazerem isso. No nosso plano... Já descobriram o nosso plano. Por que vocês estão fazendo isso? Para, Faustino. Para, Matheus. Para, Amanda. O plano era ser uns mamadores.
Nós já fomos descobertos. Aí eles vão lá e me atrapalham. Desculpa, minha família, meus familiares, eles estão me atrapalhando. Meu plano era outro. Meu plano era ficar rico roubando, não era? Já fomos pegos. Não era esse meu plano? Aí fica lá os nossos políticos. Porra! Que droga! Vocês estão ferrando tudo, galera. Aí o Israel russo vai lá e dá aquele nó na Câmara de Pouso Alegre. O que eu faço? O que eu faço? Não dá, cara. Não vou conseguir, né? Mamar desse jeito. Que saco. É o riso. Já deu também. Vamos expulsar ela do MBL? Vamos. Ah, não, mas assim, chega num dia, essa porra não para. O tempo todo, os políticos, nós no resultado. Não dá, cara, todo dia tem um. Todo dia um político diferente do MBL fazendo essas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o Bétega de volta, que ele não fazia nada. Boa ideia, essa é a sua opinião. Você tem que entender que a esquerda era pra fazer isso, vamos ficar xingando a esquerda. Não tá dando. Gostou desse corte? Se inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.